E nessa oportunidade já quero chamar aqui meu amigo evangelista Emerson, que estará com a oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Grato, meus queridos irmãos, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Primeiramente, de poder estar na casa do nosso Pai. Não existe lugar melhor do que estarmos na casa do nosso Senhor. Pois o próprio salmista afirmou dizendo que vale muito, muito mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar na sua casa, adorando o seu santo nome, junto com essa igreja tão maravilhosa. Referência, né? Também aqui nossos bairros, vizinhos, região. Eu digo isso porque tive o privilégio de congregar ali no Modubim, no Santana, e fazer parte também, junto com a juventude, nas igrejas do setor, da área, a qual muito marcou a minha vida também. E tive também o privilégio de ser liderado, no decorrer de 5 anos, na cidade de Beberibe, por um dos dirigentes que passaram por aqui, hoje pastor Walter Silveira, e pude aprender grandemente, cresci muito em experiência, como também nas grandes experiências que tivemos aqui na área, no setor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Tiago, junto com sua esposa Ramires, família. Essa família a qual mora no nosso coração e não paga aluguel. Por que eu digo isso? Porque nós acompanhamos boa parte da sua trajetória, tanto familiar como também ministerial. E eu sei que o Tiago não chegou aqui por coincidência, não. Um grande mover de Deus formou uma grande história, em meio a uma trajetória para ele poder chegar até aqui, junto com sua esposa. E então eu louvo a Deus, porque Deus ele faz assim. Deus sempre vai abençoando a vida de todo aquele que se prontifica a servi-lo, a glorificá-lo. Então, desde já, agradecido por essa rica oportunidade, junto com todos os obreiros da casa do Senhor, gostaria que os nossos irmãos também meditassem um pouco no texto sagrado, junto comigo, de Mateus capítulo 16. Grato também pela vida da minha esposa Vanessa, essa mulher que tem me aturado, tem sido corajosa, tem tido força. Eu digo a ela, não viva por vista não, viva por fé. Quando a gente olha, vive por vista, a gente não alcança os propósitos maiores de Deus. Mas vai crendo, vai confiando, vai depositando fé que a gente vai vencendo a cada dia para a glória de Deus. Então sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa. Minhas 2 meninas, Thais e a Júlia, não pôde participar, está aqui junto conosco, devido nós também lideramos jovens, tem um departamento de criança também, e elas precisaram justamente preencher esse espaço nosso, né? Dirigindo, regendo os conjuntos. Então, quantos acharam, digam amém. Vou ressaltar mais uma vez, o texto já foi lido, mas gostaria de recapitulando com os nossos irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante, que nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quando nós meditamos nesse texto, não é difícil nós identificarmos uma realidade real. Quando Jesus usa essas palavras, ele expõe diante dos discípulos, nós podemos observar que aqui ele está direcionando as suas palavras inteiramente aos seus discípulos. Aqueles que um dia tomaram uma decisão, ouviram a voz do Mestre, tiveram algum tipo de experiência com ele e decidiram segui-lo.
Em meio à trajetória, no processo da caminhada com Cristo, Jesus vai trazer a clareza. Quando nós vamos observar o contexto deste texto, que Mateus, de maneira tão enfatizante, ele destaca para nós, podemos observar justamente que o contexto fala-nos da confissão. Fala de uma realidade onde Jesus vai trazer para eles a percepção muito mais além do que simplesmente estar seguindo a Cristo ou tendo experiências de sinais, de prodígios, de maravilhas. Por quê? Porque os discípulos presenciaram sim na sua trajetória tudo isso com o Mestre. Ora, não é difícil nós percebermos justamente quando os discípulos eles são alcançados por Cristo, aonde cada um é chamado. Por exemplo, Mateus, que era cobrador de imposto, ali fazendo as suas cobranças, servindo ao Estado. Por que não dizer um homem que trabalhava na Cefaz, que era responsável pelas cobranças de imposto? Ele foi lá, mas Jesus chamou ele e disse: vem, me segue. E o texto diz que ele vai, deixa tudo e segue o Mestre. A Bíblia vai deixar bem claro também em relação a Pedro, André, Filipe, João, homens esses que tinham suas vidas profissionais bem estabelecidas, ou por que não dizer suas empresas, mas que por ouvir a voz do Mestre também tomaram uma decisão, abriram as mãos e seguiram ao Mestre. E nessa trajetória tiveram grandes experiências com Jesus Cristo. Por que não dizer, no momento em que Jesus está diante de todos eles, junto com uma grande multidão, e Jesus vai dizer: olha, deixe vocês de comer a estes homens. E Jesus vai deixar bem claro que quando Jesus dá essa ordem, era apontando para eles a possibilidade. Mas certo discípulo vai dizer para Jesus: mestre, ainda que tenhamos uma certa quantia de dinheiro equivalente, é muita gente para alimentar. Mas a Bíblia vai deixar bem claro que no meio da multidão, um moço com alguns pães, alguns peixinhos, se coloca diante dos discípulos, coloca na mão dos discípulos, e os discípulos levam até Jesus Cristo. E a Bíblia deixa claro para nós que Jesus opera uma grande multiplicação. E como ele faz essa multiplicação? Levantando esses elementos diante de Deus, orando, agradecendo e mandando os discípulos, por meio da união, por meio da comunhão, compartilhar com todos eles. Ou seja, os discípulos presenciaram experiências grandiosas, marcantes na sua história, marcantes na sua trajetória, que de maneira tal que os discípulos continuavam a seguir o Mestre. Mas quando nós chegamos aqui dentro desse texto, podemos observar que chega um momento que Jesus ele vai trazer uma percepção mais profunda da caminhada, da trajetória, do processo de estar caminhando com Cristo. Louvado seja Deus. Eu achei interessante o título deste culto: Você mais um. E eu sei que talvez você chegou aqui nessa noite convidado por alguém. Talvez você nem pensou de manhã cedo, não fez essa programação, mas aqui chegou. Eu entendo que é Jesus justamente te convidando também para caminhar junto com Ele, para trilhar junto com Ele essa grande experiência de ter um relacionamento íntimo e próximo com o Senhor, para ter clareza, para ter entendimento. Louvado seja Deus. Então Jesus, quando está caminhando com seus discípulos, diante do relacionamento, da intimidade que já existia entre eles, Jesus vai justamente orientá-los a respeito de que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores. Jesus era aquele que seria entregue nas mãos dos malfeitores. Então, quando os discípulos escutam isso, os discípulos ficam escandalizados, porque eles contemplaram a grandeza de Cristo, eles contemplaram o senhorio, o poder, o domínio, o controle das coisas. Eles perceberam justamente que até o mar, as ondas, o vento, a voz do Mestre se submetiam. Eles perceberam justamente que no nome de Jesus Cristo, demônios eram expulsos da vida de pessoas, pessoas eram curadas, eram restauradas visões, voltavam a andar, a se movimentarem de novo, aqueles que eram paralíticos. Então era quase que inadmissível
aceitar que o Mestre pudesse ser levado ou pendurado numa cruz. Mas o Evangelho de Jesus Cristo sempre apontou para nós, para essa realidade. A realidade da cruz, a realidade do negar a si mesmo, a realidade de viver o propósito de Deus na nossa vida, independente das circunstâncias, dos momentos, das adversidades, das perseguições que nos podem sobrevir. Então os discípulos vão questionar o Mestre dizendo: Senhor, não permita que tal coisa te aconteça. Mas é interessante, meus irmãos, a expressão de nosso Mestre ao repreender Pedro. E é claro, e dar exemplo a todos os seus discípulos, quando Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são dos homens. O que é que eu estou querendo dizer para você nesta noite, por meio desta palavra? Quando estava pedindo ao Senhor um direcionamento na palavra, Deus me levou a essa compreensão. Ou seja, as pessoas precisam entender que a realidade do Evangelho é algo visível, é algo palpável, é algo que pode ser vivenciado, é algo prático, mas que nos leva justamente a uma percepção real, que em meio à nossa caminhada precisamos ter a disposição para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Então, quando Jesus diz a Pedro: tu conhece o que é do homem, mas não conhece as coisas de Deus, Jesus estava dizendo: existe uma riqueza muito mais além do que essas que você vê. Existe algo eterno que vai muito além do que meramente a zona de conforto, a tranquilidade ou meramente o bem-estar do corpo. Por quê? Porque existe um estado em que eu e você podemos estar, que está muito mais elevado, que não vai depender simplesmente se você vai enfrentar os desafios, as circunstâncias, não, mas algo que está inteiramente ligado aos propósitos de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então Jesus orienta os discípulos e afirma para eles dizendo: aquele que quiser vir após mim. Ou seja, Jesus traz para nós a compreensão da voluntariedade. Eu e você, nenhum de nós somos obrigados a seguir a Cristo. Ele deixa isso claro para nós, porque não servimos a Deus por uma mera responsabilidade, uma mera obrigação. Servimos por voluntariedade. Tem que partir do coração, tem que ser uma decisão pessoal, tem que ser uma escolha minha e sua, entre avaliar o que é bom, o que é ruim, o que dar, o que não dar, para poder justamente seguir ao Mestre, seguir ao Senhor Jesus. E Jesus deixa isso claro para nós. Tem que partir de você a voluntariedade, tem que partir de você a decisão real, tem que partir de você a escolha de mudança, de transformação, de melhoria, de edificação para a sua vida. Louvado seja Deus. Então Jesus diz que a condição para segui-lo, já que existe a voluntariedade, negar a si mesmo e tomar a cruz. Quando Jesus nos afirma isso, Jesus está trazendo para nós justamente que no momento que há voluntariedade em mim, eu preciso também ter disponibilidade para ele. A disponibilidade, ela exige de nós justamente um senso de compromisso, uma sensatez nas escolhas, nas decisões, para poder seguir os passos do Mestre. Quando Jesus fala a respeito da cruz, ele está apontando justamente para a trajetória de sofrimento. A trajetória onde enfrentaremos, nem tudo será como a gente quer, nem tudo fluirá da maneira que a gente pensa. Mas se estamos na centralidade da vontade de Deus, do propósito de Deus, não tem como dar errado, louvado seja Deus. Pode dar errado na ótica do homem, mas se você está no centro da vontade de Deus, se prepare, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
a Cristo Jesus, louvado seja Deus. Mas Jesus traz uma clareza para nós, porque quando nós vamos observar o texto, leva-nos à reflexão. Jesus vai dizer aos discípulos, porque o que adianta, o que vocês poderiam fazer, porque aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que vive cumprindo simplesmente os seus desejos, os seus prazeres, aqueles que caminham simplesmente no curso natural das coisas, vocês vão perder a vida de vocês. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, louvado seja Deus, ganhará para o reino de Deus, para a glória de Deus, louvado seja o seu santo nome. Mas parece que os discípulos, que eles fazem uma avaliação, igreja. É como se eles parassem e dissessem assim, peraí, Senhor, a gente já abrimos mão de tantas coisas, abrimos mão de tantas situações que poderíamos, quem sabe, ter nos conduzido a uma trajetória diferente. E o Senhor vem me dizer que eu tenho que negar ainda alguma coisa mais. Meus queridos irmãos, a trajetória da caminhada cristã sempre teremos que negar algo em nós. É uma luta contínua, é uma luta constante. Sempre precisaremos estar pronto para lutarmos contra o nosso próprio eu, louvado seja Deus. Então, parece que os discípulos fazem um questionamento e dizem, será que vai valer a pena? Nós abrimos mão de tantas coisas e vamos ter que abrir mão ainda de algo. Deixa eu fazer um cálculo aqui, uma matemática para ver se bate. Deixa eu fazer uma avaliação aqui para ver se encaixa, se tem um resultado coerente, se encaixa. Aí Jesus olha para eles e vai declarar dizendo, me digam qual é de vocês que podem dar alguma coisa em recompensa das vossas almas. Me digam o que vocês não seriam capazes para poder alcançar a alma de vocês. Ou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se assim ele perder a sua alma, louvado seja Deus. Jesus ele vai direto e bem objetivo, porque Jesus ele jogou conversa fora. Ele nunca foi aquele de estar maquiando as coisas ou tentando facilitar de alguma maneira para nós, não. Jesus, se tem algo que ele nos ensina claramente, é que a sua justiça, ela é real, ela é plena, ela é algo contundente, ela é algo objetiva, ela é algo que não tem variação, não tem justamente julgamento dobre, duas pesos, duas medidas, não, ela é objetiva. Então quando ele olha para os discípulos, ele diz, vocês podem até, Jesus afirma para eles, vocês podem até voltar para trás, vocês podem voltar para a jornada da vida de vocês comum, vocês podem abrir mão por muitas coisas, voltar a ganhar, quem sabe o que vocês ganhavam antes, mas me digam, o que adianta se fazendo isso? Vocês irão ou estarão perdendo a vossa alma. E dentro desse texto eu destaco aqui para você algo que a palavra de Deus ela transmite aos nossos corações, irmãos. Que às vezes, ou melhor, dentro de uma sociedade onde a sua mentalidade filosófica, científica, elas negam muitas vezes a existência justamente do que é espiritual. Podemos observar que Jesus dá ênfase. Jesus por diversas vezes falou a respeito de um cuidado, de um zelo, de uma atenção, de uma vigilância que todos teriam que ter em meio à sua trajetória cristã ou à sua trajetória na vida e que muitos não levam em consideração. É um perigo isso, por isso que Jesus por diversas vezes nos chamou a atenção justamente do cuidado da alma, louvado seja Deus. É aqui onde está o destaque maior do que eu quero transmitir para você.
Porque quando Jesus afirma para os seus discípulos isso, Jesus está trazendo a clareza do risco real, eminente, existencial, de eu e você perder a nossa alma. Ah, irmão Emerson, mas tantos anos eu estou na igreja, cuidado para não perder a sua alma. Ah, irmão Emerson, mas tanto tempo eu exerço funções, sou obreiro, exerço determinadas atividades. Tenha o cuidado com a sua alma. Ah, mas eu sou membro, eu estou lá na frente, eu estou lá atrás, não importa. Jesus nos orienta ao cuidado da nossa alma. Louvado seja Deus. Eu não sei você, eu não sei se na sua esfera profissional ou acadêmica, ou no seu campo intelectual, de estudos, de pesquisa, quem sabe, você pode encontrar alguém semelhante ao Mestre. Porque até hoje eu não encontrei. As pessoas normalmente, por mais que tenham zelo e cuidado da minha vida, um familiar pelo amor, pelo carinho que se tem, muitas vezes pergunta como você está, o que você está passando, se preocupa com muitas coisas, como é que está no trabalho, como é que está na escola, na faculdade, quem sabe, ou como é que você está no seu ambiente familiar, como está no ministério. Muitas pessoas nos questionam a respeito disso. Mas Jesus, ele vai trazer para nós uma abordagem por meio do Evangelho, que está olhando para mim e para a tua alma, louvado seja Deus. Que ele não vai estar interessado simplesmente o que é exteriórico, ele vai olhar inteiramente o que está dentro de você. Talvez você se levantou nesta noite, neste dia, e ninguém lhe perguntou como está a tua alma, mas a Bíblia deixa claro para nós que Jesus, ele é aquele que tem interesse sim na tua alma. Quem sabe a sua mãe não perguntou, o seu pai não perguntou, o esposo, a esposa não perguntou, mas Jesus faz essa pergunta para você nesta noite: como é que está a tua alma? Louvado seja Deus. Jesus, ele evidencia essa realidade da alma, irmãos. No campo teológico sabemos, nós cremos justamente na tricotomia, nessa realidade real, corpo, alma e espírito. Ainda que muitos não creiam, não queiram divergir, mas a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 2, declara dizendo que a palavra de Deus, ela é penetrante. E ela encontra a divisão entre a alma e o espírito. O texto deixa bem claro para nós que quando lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai fazer a oração, ele vai externar a oração pela igreja de Tessalônica. Ele vai afirmar dizendo: e o nosso Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo, louvado seja Deus, trazendo para nós a compreensão que o cuidado e o zelo com a nossa alma, nós precisamos redobrar a nossa atenção. Então eu e você precisamos estar atentos. Às vezes parece que o corpo está tão bem, mas a alma está abalada. Às vezes a sensação é que justamente as ideias, os pensamentos, planejamentos estão tão bem, mas a alma está corrompida dentro de si. Parece que por fora está tão limpinho, mas a alma está suja. Aramandio soraba karamanai. Então Jesus vai evidenciar que de muito maior da cruz, do sacrifício, da renúncia, das adversidades que poderia ser enfrentada, de cumprir o propósito de Deus para uma finalidade real. E qual era a finalidade maior? O bem-estar da tua e da minha alma.
Quando Jesus orienta os seus discípulos, em João capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer, quando ele vai falar sobre a solicitude da vida, as necessidades básicas do comer, do vestir, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: olhem, aprendam a confiar em Deus, que veste as flores do campo, que alimenta as aves do céu, que cuida de maneira tão singular. Ele vai cuidar de vocês também. Mas para vocês convém uma coisa, e é muito certa: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Buscar o reino de Deus é porque o reino de Deus pode preencher a minha, a tua alma. Buscar a justiça de Deus é porque ela conduz a nossa alma a um estado de perfeição, alinhado com os propósitos eternos de Deus. Por isso que Jesus orienta primeiro a primazia ao reino de Deus, a sua justiça. E se preparem, que essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ressalta o valor da minha e da tua alma. Não é à toa, muitas pessoas passam desapercebido, não focam nesse cuidado real. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que o nosso pastor aqui falou é muito certo. Precisamos ter o equilíbrio necessário a respeito do que é espiritual, o que é fisiológico, o que é uma questão psíquica, uma questão justamente de cuidados médicos, enfim. Mas a Bíblia deixa claro para nós: se você tiver atenção, o cuidado com a sua alma, louvado seja Deus, você estará dentro de um alinhamento do propósito eterno do Senhor. É aquele cuidado que Jesus, quando está falando com seus discípulos, ele vai orientar os discípulos, se a memória não me falha, Mateus capítulo 10, que Jesus vai dizer a eles: ei, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Temei antes aquele que pode fazer inflamar no fogo do inferno o corpo e a alma. Ou seja, Jesus estava orientando os seus discípulos no cuidado da sua alma. O homem pode até matar o corpo, mas a alma pertence a Deus. Ele tem poder, ele tem controle, é ele que criou, é ele que formou, ele sabe como cuidar da minha e da tua alma. Ele sabe, porque no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que quando Deus diz ao céu, declara ali a Trindade Santa: desçamos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus faz do pó, do barro, ele faz uma linda arte, esculpe o homem. Mas o texto é muito claro quando ele declara, dizendo que diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e fez do homem alma vivente. Louvado seja Deus. Ou seja, ele pode fazer tua alma voltar a ter vida hoje. Ele pode quebrar as cadeias que te aprisionam a tua alma hoje. Ele pode iluminar, desfazer toda a mentira hoje. Ele pode quebrar as palavras contrárias contra a tua alma hoje, porque é ele que faz a nossa alma vivente. Grandioso e santo Deus. Então eu não sei, teu irmão que está do teu lado não pode ver o teu estado de alma, mas Deus está vendo nesta noite. Deus te trouxe aqui para te dizer: redobra a tua atenção com a tua alma, filha. Não troca, não barganha. É a tua alma que está em risco, que precisa de grandes cuidados.
Jesus ressaltou o cuidado, o zelo que precisamos ter. Não é à toa que o salmista, no Salmo 42, ele vai declarar dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Tem pessoas que muitas vezes estão abatidas a alma, irmãos, e precisam redobrar a sua atenção, estão inquietas, estão em pânico, estão perturbadas, atribuladas, estão inseguras, estão com medo. Andalai que me odossuravas. Mas o salmista afirma dizendo: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei ao Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Existe um Senhor nos céus, mas também na terra, que é o Salvador da minha e da tua alma, que pode fazer um milagre hoje e poder gerar o que tanto você precisa, a salvação da sua alma. Riquezas não valem, bens materiais não valem, os prazeres do mundo não valem, e não compensa o valor que tem a tua alma. Se você ler Mateus capítulo 11, podemos observar Jesus direcionando as palavras ao Pai. E ele diz assim: Pai, graças te dou, Senhor, porque tu revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas tu revelaste a estes pequeninos. Porque assim te aprove, ó Pai. Porque ninguém vem a mim se o Pai não revelar. Ninguém vai ao Pai se o Filho não revelar. Ou seja, Jesus estava dizendo que os céus estão trabalhando, o Pai está trabalhando, o Filho está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando para que eu e você cheguemos no pleno conhecimento da sua verdade. Aí ele afirma dizendo: vinde a mim, vós que estão cansados. Vinde a mim, vós que estão sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. Jesus estava dizendo: ei, a opressão. Jesus estava dizendo: olha, as sobrecargas, pessoas que estavam justamente sobrecarregados, pessoas que estavam oprimidos. Vinde a mim. Por que Jesus nos afirma isso? Porque Ele conhece o estado da alma do ser humano. Porque Ele vê e contempla além da aparência, além do que é natural. E ainda que a ciência ela negue em parte justamente a realidade da alma, ou do espírito, ou do que é espiritual, Jesus evidencia, a palavra de Deus evidencia constantemente que você tem uma alma e ela precisa de um cuidado real. E a ordem dele para mim e para você nesta noite é: venha todos que estão cansados e sobrecarregados. E a promessa qual é? E eu vos aliviarei. Ainda que você não tenha atentado muitas vezes para essa realidade, porque a gente se descuida mesmo, irmão. Isso acontece.
Às vezes a gente cria projetos, planos, tantas coisas que a gente arquiteta na nossa vida. E às vezes a gente se esquece do cuidado maior da nossa alma. E quando nos deparamos, estamos aí doentes na alma, abatidos, rancorosos, magoados. Estamos em situações, muitas vezes, onde parece que temos tudo ao nosso favor, mas por dentro está destruído. Por dentro está justamente deteriorando aos poucos. A gente que trabalha nas atividades evangelísticas, a gente se depara muito com isso. Quantas e quantas pessoas a gente vai visitar nos lares, a gente vai justamente fazer a oração, muitas vezes somos chamados, encontramos pessoas com a alma destruída em si, e é necessário dar uma injeção nessas almas. É necessário abrir os olhos para enxergar essa verdade real na nossa vida. Lembro-me de um jovem, um casal. Digo jovem porque casados, mas novos. Estávamos em Beberibe e trabalhávamos ali com discipulados, atividade evangelística. E fomos chamados justamente nessa casa porque o jovem tinha surtado dentro de casa, estava quebrando tudo. Tinha envolvimento com drogas, bebidas alcoólicas. E naquele dia nós fomos para fazer lá uma oração, mas não somente a oração. Sabemos que a nossa trajetória também ela é de conselhos. Porque Jesus nos ensinou isso. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos, vocês também não querem me deixar? Jesus olhou para ele, os discípulos olharam para o mestre e disseram, Senhor, para quem nós iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, o crente, ele tem autoridade dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho autoridade para falar da vida de ninguém, irmãos. Mas a de Jesus, ele me deu. Ele disse assim, vá, prega o evangelho a toda criatura. Então temos essa autoridade por parte dele de falar de Jesus para as pessoas. E quando estávamos ali, fizemos a oração, entramos num processo de aconselhamento ali com aquela família. Alguns aceitaram a Cristo, o próprio jovem também ficou assim balanceado, vou tomar uma decisão, a esposa dele tomou uma decisão. E aí nós fizemos aquele momento e depois alguns irmãos que moravam mais próximos, tinham acesso, ficou acompanhando aquela família. E aproximadamente umas 3 semanas depois, a gente tomou conhecimento que aquele jovem tinha cometido suicídio na sua vida. De maneira muito, muito terrível. Sabia, ele trabalhava com a área de motores, rebobinamento. E aí ele entendia muito bem de elétrica. E aí ele tomou uma atitude, preparou justamente um ambiente bem direitinho, desencapou os fios, enrolou sobre o pescoço, injetou na tomada, sem chance de retorno. E eu pude ver justamente uma realidade real que ocorre. Mas o ponto crucial é que existe uma condição nossa para fazer diferente. Quantas e quantas pessoas não estão justamente sucumbindo porque eles não têm coragem, não têm atitude para tomar a decisão correta. E o diabo sabe disso. Porque a Bíblia deixa claro para nós que é uma atitude pessoal de cada um. Então, por isso que é necessário, por mais trágico que esteja a sua trajetória, por mais caótico que esteja o seu estado, toma uma decisão hoje para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você, é hoje que Ele quer te libertar, é hoje que Ele quer fazer o milagre necessário na tua vida, mas é necessário a decisão pessoal. Jesus certa vez orientou os seus discípulos e declarou a ele dizendo, quando ele cita um exemplo muito real, porque às vezes as pessoas colocam coisas
bens materiais acima da sua própria alma. Já viu aquele ditado, principalmente numa época essa política, que a gente vê muitas dessas expressões, né? Esse aí vende até a alma ao diabo para alcançar o poder. E é uma realidade, irmãos. Pessoas que colocam coisas, poderes, patamares mais elevados do que a sua própria alma. Aí Jesus olha para os seus discípulos. O evangelista Lucas ressalta muito bem, quando vai declarar dizendo que havia um homem, que ele construiu grandes celeiros e trabalhou constante ao ponto de não encontrar mais sementes, não ter espaço suficiente para colocar as outras sementes que ele conseguiu agregar. E aí o texto, Jesus vai declarar dizendo que aquele homem vai, derruba tudo quanto tem e constrói celeiros maiores. E ao ele construir celeiros maiores, chega um momento que ele vê a abundância que ele tinha, que na sua época poderíamos dizer hoje de riqueza que ele tinha. Ele vai justamente declarar dizendo: já tenho bastante para toda a vida. Descansa, ó minha alma. E Jesus disse que naquela mesma noite uma voz bradou. E ele diz, Jesus ressalta dizendo que Deus falou. E chama aquele homem de louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens feito, para quem será? Jesus chama aquele homem de louco, irmãos. Deus chama aquele homem de louco. E aí a gente vai justamente observar, o dicionário diz que loucura não é aquele que joga pedra simplesmente. Loucura é todo aquele que vai de encontro à razão. É um comportamento de loucura e de encontro à razão. Então, quando Jesus diz que aquele homem era louco, não era porque ele era um homem promissor. Não foi porque ele construiu celeiros e mais celeiros. Não foi porque ele foi um grande empreendedor naquilo que ele tinha como propósito de vida. Não foi porque ele conseguiu fazer planejamentos, que pudesse investimentos, que ele pudesse justamente prosperar na sua caminhada. Não foi essa a loucura dele. Você pode planejar, você pode construir, você pode enriquecer, você pode prosperar na sua trajetória em todas as áreas da sua vida, mas tem um detalhe, que é justamente a que Deus se refere. O erro daquele homem não foi ter construído, não foi ter edificado, não foi ter construído um grande patrimônio. O erro dele foi achar que aquilo supriria a necessidade da sua alma, que aquilo alcançaria a sua alma para toda uma eternidade. Ei, deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. Não te ilude com essas coisas deste mundo. Não te deixa levar, porque o bem precioso que você tem, a sua alma, precisa conservar, precisa proteger, precisa alimentar, precisa sustentar, precisa estar bem a sua alma. Não haja com loucura. Não coloque nada acima da sua alma. Trate, cuide, zele bem do seu bem-estar. Eu, quando tinha aí meus 14 anos de idade, foi um momento que eu tive um grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu tive um encontro com Ele, não Ele que me encontrou. E eu acho tão interessante, irmãos, porque já me questionaram uma vez isso, algumas vezes já. A gente coopera com alguns trabalhos missionários já há alguns anos, décadas. E as pessoas dizem, rapaz, como é que vocês conseguem? Como é que vocês fazem isso?
e os bens materiais de vocês, e a riqueza, e a vida financeira. E às vezes eu fico pensando, meditando. Mas eu tinha 14 anos de idade quando estava num ambiente hostil, porque tinha saído de casa, aos 13 anos de idade, achava que já era homem, achava que dava para conduzir, fazer e acontecer, sem ninguém para me questionar ou me impedir. E iludido, seduzido e acorrentado nos vícios, num ambiente hostil, numa madrugada, por volta de umas 3 horas, do nada, irmãos. Estava eu em um grupo, aproximadamente ali umas 7 pessoas, e aí do nada aparece um jovem, aparentando uns 16 anos de idade, 17 anos, e ele vem com uma literatura, vem com algumas literaturas na mão e a Bíblia Sagrada debaixo dos braços. E quando ele chega perto de nós, a gente já fica ali abismado, porque não tinha como ele ter acesso ali onde a gente estava. Mas ele chegou. E aí ele começou a falar de Jesus para a gente. Começou a entregar literatura. E o grupo que ali estava começaram a questionar. Ei, rapaz, sai daqui, rapaz, isso aqui não é lugar para você. Quer falar dessa palavra aí, vai pregar na tua igreja. Isso aqui não é lugar. Começaram a escarnecer daquele jovem. E na época eu não entendia, ele começou a falar umas línguas, meu irmão. Começou a ser cheio de autoridade, de poder, de maneira que a gente não conseguia resistir a ele. Ele começava a falar com autoridade, irmãos. E chegou uma hora que ele disse assim pra gente: ei, bem que eu queria estar na minha cama agora. Bem que eu queria estar deitado. Porque assim eu estava fazendo, mas o Espírito Santo de Deus me acordou nesta madrugada, me levantou da cama, me trouxe a este lugar para dizer a vocês que Jesus vos ama e tem um plano de salvação para as vossas almas. Diante da pregação dele, a gente baixou a cabeça. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, as lágrimas corriam no canto dos olhos daqueles que comigo ali estavam. Daquele dia em diante, meu irmão, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque ainda que as pessoas, meus familiares, olhavam para mim, olhavam a aparência do lado de fora, mas a minha alma já tinha sido alcançada por ele. A luz já tinha brilhado dentro de mim, as trevas foi dissipada, a luz brilhou. Eu senti a liberdade em Cristo Jesus para tomar as decisões corretas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque alguém... Jesus foi capaz de fazer o que ninguém foi capaz de fazer pela minha alma. Então, quando as pessoas me perguntam por que eu pagar um preço desse, se esforçar dessa maneira, se empenhar desse jeito, se dedicar dessa maneira para o reino de Deus, ei, meu irmão, quando eu aceitei Jesus, eu não tinha nada. Com a decisão para Cristo eu não tinha nada. E sabe o que é que eu tinha? Eu tinha uma alma escravizada. Eu tinha uma alma perdida, aprisionada. Queria mudar, não tinha como mudar, estava preso. Toda vez que eu tentava me levantar, não conseguia, cair de novo. Toda vez que eu buscava algo, uma saída, um ponto de esperança, eu não conseguia encontrar. Mas deixa eu te dizer, Jesus me alcançou. E eu só tinha aquela alma velha, suja, caída. Mas mesmo assim ele foi lá e alcançou. Ei, eu não tenho nada o que perder nessa vida, porque a alma Jesus já ganhou para a eternidade. Louvado seja Deus. Eu e você podemos ser livres pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus contempla a minha e a tua alma. Louvado seja Deus. Então não saia daqui dessa noite da mesma maneira. Tome uma decisão hoje. Não deixa a tua alma sucumbir nas trevas. Não deixa a tua alma sucumbir no engano, na mentira. Não deixa a tua alma sucumbir justamente nos vícios. Vem nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo.
E como disse Jesus, e encontrareis refrigério, descanso para a tua alma. Louvado seja Deus. Quero agradecer a rica oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol.